Quem manda no mundo? Ou quem chefia o nosso mundo? Esse é um questionamento que eu quero trazer hoje, porém, antes de desenvolver dessa pergunta, eu quero me apresentar primeiro. Prazer, eu sou o Matheus, sou estudante de Relações Internacionais da UF e estou cursando o primeiro período. Bom, eu acho que isso é uma pergunta muito fácil de responder, porém nem todo mundo saberia. E respondendo essa pergunta, ninguém chefia o mundo. Cada estado possui de sua própria forma de soberania, tendo suas próprias leis, regras e até mesmo cultura. Então, quando a gente fala que ninguém domina o outro, então significa que o outro estado não pode impor de suas regras ou leis em cima de outros. E é isso que é a anarquia internacional. É quando um estado não está sobre o outro. Entretanto, quando a gente não possui uma visão de uma figura da qual domina todo mundo, acho que para algumas pessoas pode soar meio estranho, principalmente quando o mundo todo coopera entre si. Bom, para a gente falar sobre anarquia internacional, eu também preciso falar sobre 3 tópicos: o liberalismo e o realismo. Para o realismo, todo Estado deve reger de suas próprias leis e regras. Entretanto, um sistema de defesa muito complicado, na qual todos devem estar sempre em alerta. Então, dessa forma, todos os cidadãos devem estar armados e preparados para a primeira guerra que aparecer. Dessa forma, acaba criando uma hostilidade muito grande entre os países. Para tentar esclarecer um pouco desse assunto, eu posso trazer de exemplo a Guerra Fria, onde duas nações, Estados Unidos e a União Soviética, 2 países extremamente fortes no sentido nuclear, viviam sobre uma guerra interna muito grande, na qual o seu tratado de equilíbrio ele é baseado no medo e não na esperança, não no respeito. Ou se o realismo vê as relações internacionais em um cenário completamente bélico, da qual todos sempre estão tentando se defender, o liberalismo ele já é o completo oposto disso. Organizações como o OSM, OMC e etc. são visões muito positivas para o liberalismo, da qual acredita que a diplomacia é a melhor forma de você lidar com a guerra, principalmente no sentido internacional. Bom, se eu comentei que eram 3 opções, eu só dei 2 até agora, acho que eu posso falar sobre a terceira, que é o construtivismo. Para o construtivismo, o sistema internacional ele é completamente mutável. Então, cultura, poder, relação, tudo isso pode ser moldado pelo Estado. E que se o inimigo ele se vê contra o Estado, para a anarquia, ele é um inimigo. Mas que se ele é um aliado, ele é uma coisa boa. Um grande exemplo do construtivismo na história é principalmente a União Europeia, quando tanto a Alemanha quanto a França, grandes inimigas ao longo da história, se juntaram por um bem maior. Então, essa ideia construtivista, ela sim funcionou na teoria. Dessa forma, eu acho que dá para dizer que o mundo, mesmo que ele não tenha uma certa soberania, quando ideias elas colaboram entre si, o resultado ele pode ser incrível. Entretanto, depois de toda a base teórica que eu dei, fica uma pergunta também. Como nós vivemos isso no sentido adierno? E na verdade, a anarquia que nós vivemos é uma anarquia mais tecnológica, mais voltada ao nosso contexto atual. Diferentemente de antigamente, quando havia apenas 2 grandes potências, principalmente na Guerra Fria, hoje em dia nós vivemos em um outro contexto, na qual existem bem mais do que só uma grande potência, como Estados Unidos, Rússia, França, Índia e etc. A anarquia, sim, ela ainda continua viva. Podemos ver isso nos conflitos em Taiwan atualmente, ou até mesmo na guerra na Ucrânia. De certa forma, a todo tempo nós estamos nos cooperando, principalmente quando nós lidamos com as questões políticas que vivemos atualmente, que é de contexto internacional, e também nas crises climáticas, ou até mesmo na nova inteligência artificial. Na verdade, a anarquia ela pode ser tanto destrutiva quanto criativa. Tudo depende do contexto que nós inserimos ela. Na verdade, quanto mais independente nós nos tornamos, mais nós nos tornamos dependentes da confiança, o que, de certa forma, é meio contraditório em um sistema anárquico. Dessa forma, eu posso dizer que a anarquia ela não é o fim do caos, mas sim o início da responsabilidade. Se não há um governo universal ou um ser só da qual rege a nossa vida, então significa que a responsabilidade é de todos nós. Então, podemos dizer que a anarquia internacional ela é muito mais ligada a como os estados eles se comportam em regime às suas próprias leis e no respeito aos países ao lado.
pois independente da questão política, biológica ou ambiental, todas as nossas escolhas, elas acabam interferindo na vida alheia. Dessa forma, a anarquia, ela é inevitável, porém, o caos ele não é. Assim, talvez o mundo, ele não precise de um governante global. Na verdade, o mundo ele precisa bem mais de uma consciência coletiva ao bem-estar público. E, de certa forma, essa consciência ela começa em todos nós, para fazermos a diferença.